Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre o tema BNCC na educação infantil: educar, cuidar e brincar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o campo de experiência, traços, sons, cores e formas, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e como ele pode ser trabalhado de forma significativa no cotidiano da educação infantil. Por isso, fica comigo até o final para você não perder nada, tá bom? Vamos lá. Esse campo de experiência é fundamental para o desenvolvimento da expressão, da sensibilidade, criatividade e comunicação das crianças, por meio de diferentes linguagens artísticas. Mas o que diz a BNCC a respeito? De acordo com a BNCC, o campo traços, sons, cores e formas propõe que as crianças tenham contato com diferentes manifestações artísticas, como o desenho, a pintura, a música, o movimento e a exploração sonora. Né? A criança tem que estar em contato constante com tinta, com música, com teatro, com tudo que envolve a cultura em si. Né? E vários recursos, pedagógicos que o professor pode utilizar. A proposta não é formar artistas, mas garantir experiências que permitam à criança experimentar, criar, expressar sentimentos, ideias e percepções, respeitando seu tempo e sua forma de se expressar. Não é? Olha lá, traços, a importância do gesto e do movimento. Quando falamos em traços, estamos falando de gestos gráficos, de movimento corporal e de exploração de materiais. Na educação infantil, o traço não deve ser visto como algo a ser corrigido ou padronizado, mas como uma forma legítima de expressão da criança. É importante oferecer diferentes suportes e materiais para a criança trabalhar: papel, chão, parede, pincéis grossos, carvão, lápis, os dedinhos, né? Tudo isso amplia as possibilidades de criação. Às vezes a gente pensa que o aluno só desenvolve se tiver lápis de cor bonito, canetinha bonita. E não. Você pode fazer tintas, caseiras, pode fazer massinha caseira, você pode utilizar carvão, giz, tudo isso o aluno vai transformar em algo, em criatividade, e assim vai trabalhando esse campo de experiência também, não é? Então, o professor pode deixar à mão ali vários recursos que o aluno pode estar fazendo uso, não é? Se ele tem essa chance, na escola, além, de colocar lápis de cor, canetinha, carvão, como nós já dissemos, giz, tudo isso vai ser transformado em arte. E os sons? Exploração sonora e escuta atenta. No eixo dos sons, a BNCC destaca a exploração de sons do corpo, do ambiente e de diferentes objetos. Propostas simples, como produzir sons com materiais recicláveis, fazer chocalho, bandinha, com lata, explorar ritmos com palmas ou ouvir sons da natureza contribuem para o desenvolvimento da escuta, da atenção e da percepção sonora, além de desenvolver também, o ritmo com a criança. O professor atua como mediador, incentivando a curiosidade e a investigação. Você produzir sons com aquilo que você tem, não precisa de comprar coisas sofisticadas. Tudo que está ao alcance da criança dentro da sala de aula. Materiais simples, como material reciclado, como nós acabamos de ver. Você pode fazer chocalhos com latinha vazia, latas vazias, com potinho de Yakult vazio, de iogurte, não é? Tudo isso, garrafinha PET, tudo isso a gente transforma em chocalhos e vai trabalhando os sons com a criança. Olha lá, nessa imagem a gente está vendo aqui as crianças trabalhando com os recicláveis, né? Então isso aí a gente pode fazer uso bastante dentro de sala de aula e sem gastar muito dinheiro com isso, né?
Cores, experimentação e sensibilidade. As cores são trabalhadas a partir da experimentação, não da memorização de nomes ou classificações rígidas. A BNCC valoriza o contato com diferentes cores, misturas e contrastes, permitindo que a criança observe, descubra e faça escolhas. O foco deve estar no processo e não no resultado final, né? Ela precisa trabalhar com as tintas. Não ficar, o professor tem em mente quais são as de primeiro, assim, né? Eu digo assim, o primeiro contato que a criança tem com a tinta, focar apenas na arte em si. Não precisa estar, lógico que depois você pode estar trabalhando as cores primárias, cores secundárias, isso. Mas no primeiro momento não, só deixar a criança trabalhar com as tintas, fazer a mistura das tintas, usar a tinta, né? Usar a criatividade, se expressar através do uso de tintas, tá bom? Formas, observação do mundo. As formas surgem naturalmente a partir da observação do mundo e das produções das próprias crianças. Explorar formas geométricas e orgânicas pode acontecer por meio de brincadeiras, montagem com blocos, colagens e observação de objetos do cotidiano. Essas experiências contribuem para o desenvolvimento da percepção visual e espacial, né? Se trabalhar dentro da sala de aula as formas geométricas, no cotidiano, no dia a dia, o que é que parece com o que é que parece com círculo, com quadrado, com retângulo, e trazer isso para a vivência da criança, tá bom? Né? Às vezes a pessoa não tem, né, brinquedos muito sofisticados, blocos de madeira, mas ela tem os objetos que pode trabalhar em sala de aula que são mais simples, né? Então ela pode fazer uso disso também, tá? Com colagem também, tudo a gente pode usar a nosso favor dentro de sala de aula, né? Ser bastante criativo com isso também. Integração das linguagens. A BNCC reforça que os campos de experiência não devem ser trabalhados de forma isolada. Traços, sons, cores e formas se integram em propostas que envolvem música, movimento, artes visuais e brincadeiras, promovendo aprendizagens significativas, né? É tudo englobado. O papel do professor é criar contextos ricos, seguros e instigantes, onde a criança possa experimentar livremente. Ou seja, né, como nós o professor ele vai ser o mediador da aprendizagem, né? E como que ele vai fazer essa avaliação? A avaliação ocorre por meio da observação, registros pedagógicos, acompanhamento do processo e não do resultado estético. E é bom fazer só para lembrar um pouquinho, por que é importante a criança trabalhar com arte, com artesanato, com reciclável? Ela vai estar trabalhando a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, a criatividade, o desenvolvimento do pensamento, da imaginação, e tudo isso vai refletir nos estudos posteriormente, tá? E o professor também consegue observar a criança que tem dificuldade para se expressar na forma artística. Crianças, por exemplo, com transtornos, né, de TDAH, elas são extremamente criativas, não é? Elas têm muito foco no desenho, o desenho delas são muito bem feitos, muito bem elaborados. O professor também, através do trabalho com artes, ele consegue ver aquela criança que não consegue produzir muito. Ela tem dificuldade para fazer desenhos simples, ela tem dificuldade para fazer formas geométricas, tá? Então, ele já pode ir observando isso também. Isso também pode afetar o desenvolvimento da sua aprendizagem lá na frente, no futuro, tá? Então, tudo isso serve como observação para nós, professores. Se o seu aluno vai bem no desenho, se ele consegue ser criativo, que ele vai ser criativo. Falar, nossa, Luciana, mas o que tem a ver, né? Por exemplo, você vai pedir depois para essa mesma criança, quando ela for maiorzinha, fazer uma redação, uma interpretação de texto, criar uma historinha, ela vai ter a criatividade ali para desenvolver o enredo. E uma criança que tem menos criatividade, por exemplo, ela também não tem criatividade para escrever. Sabia disso? Então, uma coisa puxa a outra. Crianças que têm maior desempenho na arte, elas costumam ter maior criatividade na escrita também, na elaboração de histórias, de contar histórias, de inventar histórias, a imaginação delas é mais fértil. E crianças que podem ter algum transtorno ou não, elas também têm uma
uma criatividade um pouco mais pobre, um pouco mais carente. E o professor consegue observar isso nos desenhos, tá? São desenhos mais simples, desenhos que não agregam, né, o esquema corporal, por exemplo, criança que desenha faltando parte do corpo, né, que já era para ter um esquema corporal mais elaborado, não tem. Então, tudo isso a gente consegue ver nos desenhos das crianças, tá? As cores que as crianças mais usam também conta muito. Se a criança costuma pintar muito de preto, muito de cores escuras, já é uma coisa que deixa o professor meio preocupado. Então, ele precisa investigar por que a criança usa tanta cor escura, não usa tanto colorido. Então, tudo isso a gente pode observar nessas aulas, né? Quando ela vai trabalhar com os traços, com as cores, com as formas, com a arte em si, tá bom? E se ela tem um desempenho, né? Que ela consegue fazer uma aula de arte que rende, né? Uma arte que fica bonito, que é esperado, a gente fica feliz porque a gente consegue ver que a criança está se desenvolvendo bem. E se quando ela não consegue, nós também precisamos estimular mais a criatividade dessa criança, trabalhar mais, tá? Para que ela venha a ter um desempenho melhor. Encerramento da nossa aula. Trabalhar o campo, traços, sons, cores e formas é garantir à criança o direito de se expressar, criar e explorar o mundo por meio das linguagens artísticas. Mais do que atividades prontas, o que a BNCC nos propõe são experiências, processos e escuta sensível, não é? Espero que esse vídeo contribua para a sua prática pedagógica, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação. Se você gostou dessa aula, peço que você compartilhe com outros educadores e acompanhe o canal para mais conteúdos sobre a BNCC Educação Infantil. E se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você para que faça a sua inscrição, tá? Ative o sininho de notificações para você não perder nada do que é postado aqui. Muito obrigado para você que ficou comigo até o final e te aguardo na nossa próxima aula. Um grande abraço.